Sejam bem-vindos ao canal de Helder Ribas Paixão por Trens. Nós vamos apresentar hoje o lançamento da Fratesc de 2024, o vagão HTT, cujo protótipo foi feito pela Greenbrier Maxion. E a empresa que vai utilizar este modelo original é a Bracel e será trafegado por locomotivas da MRS. O modelo da Fratesc é extremamente detalhado, muito interessante, e vocês verão que é um item que vale a pena ter na sua coleção. Antes de prosseguir, dê o seu like, compartilhe esse link nas suas redes sociais com seus amigos e, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Tudo isso nos auxilia a manter entusiasmo para a produção de novos vídeos. Vamos lá então ver essa relíquia, essa novidade da Fratesc em 2024. Então vamos mostrar aqui o lançamento da Fratesc agora no início do ano de 2024. Trata-se de vagão HTT, fabricado, o modelo verdadeiro, pela Greenbrier Maxion. E esse vagão foi feito basicamente para a MRS, para transporte específico de celulose. Então isso aqui é o transporte de celulose. E esse vagão, na verdade, ele é lonado. E com isso, o que acontece no verdadeiro? Permite que essa parte aqui toda seja recuada, e ele pode ser totalmente aberto e vai facilitar a carga e descarga do vagão. Esse modelo aqui foi lançado pela Fratesc, agora em 2024. Então vamos ver aqui como ele está, como ele foi apresentado. Veja que a caixa dela é padrão Fratesc, não tem nada de novidades, né? Então, dentro do esperado. Mas, de qualquer jeito, é uma caixa que protege bem o modelo do seu transporte. Então aqui está o nosso vagão HTT. Ele foi feito para a Bracel, uma empresa que está localizada em São Paulo e Bahia e é específica para a produção de celulose. Então esse vagão aqui é para transporte de celulose, como eu falei. A miniatura, óbvio, que ela não abre, né, e nem consegue tirar essa capa aqui, que na verdade seria lonada. É lonada. Podemos ver aqui nas laterais as inscrições perfeitas dos vagões, muito bem escrito, por sinal. O trabalho de decoração, pintura da Fratesc foi muito bonito, muito perfeito. O logotipo, o nome da empresa operadora deste vagão, que é a Bracel. Os dois lados são idênticos, né? Você encontra também informações do vagão, dados impressos aqui na lateral, nas laterais do vagão. E o outro lado é a mesma coisa, são as mesmas informações. Esse vagão, na parte inferior, ele tem um relativo detalhamento. Então nós podemos ver aqui a estrutura do chassi, toda exposta, bem detalhada. O sistema de freio foi colocado de tal maneira que ele até parece que foi colado, agregado a peça separada. Não parece ser injetado junto, exceto essa peça aqui. Então ele é muito bem detalhado, essa parte do freio. O truque que nós estamos vendo aqui é o truque padrão da Fratesc. E se você estiver interessado em trocar esse truque, não é difícil, mesmo porque ele já tem esse vagão. Vocês podem observar aqui os suportes e os furos para você agregar aqui aquele engate estilo Cadi. Depende de cada um. Nas testeiras do vagão, nessa testeira aqui, nós vemos junto o volante do freio, todos os detalhamentos das travessas verticais e horizontais semelhantes ao vagão original estão presentes nessa miniatura. Inclusive vocês podem ver que elas são, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, elas são vazadas aqui. Então elas dão a impressão que foram feitas posteriores e montadas separadas. Veja só. Não é uma coisa montada junto.
Então você vê trechos vazados. Dá a impressão que foi colocada posterior. Todas essas tubulações, todas essas travas. Aqui, ó. Bem nítido. Se você colocar o engate CADI, você vai poder pôr aquele desengatadeira. Mas a Fratesc não vem com esse engate. Então não adianta dizer, faltou. Não faltou. O modelo está de acordo com os padrões da Fratesc. Mas eles podem perfeitamente ser agregados ao modelo. Sem nenhum problema. Ele permite isso. No outro lado deste vagão, outra testeira dele, vocês podem ver que ele não tem, desse lado, não tem o volante do freio manual. Mas todas as estruturas, apoios, tubulações, estão presentes também, modeladas neste lado do vagão. Todas elas são presentes. É nítida o detalhamento, o tipo de material. Você parece que está vendo um vagão miniaturizado mesmo. O teto dele é bem simples, mas pelas fotos que eu observei do vagão verdadeiro, está idêntico, né? Ele tem uma espécie, simboliza uma espécie de uma cumieira interna para facilitar a descida da água, né? Essa cumieira continua aqui até nessa parte que é metálica, que seria metálica no vagão original. E essa parte toda do vagão original, ela é recolhida, ela abre todinha aqui, fica presa de um lado e ela pode ser carregada, o vagão original, pelo lado com aquelas carregadeiras, por cima com os guindastes que pode transportar itens de caminhões, por cima, carregar por cima aqui o vagão, né? E com facilidade de acesso muito grande. Então esse aqui é o vagão da Bracel. Esse vagão aqui aparentemente não tem a planta, mas parece que está na escala, realmente parece que está bem dentro da escala. E eu já vi um negócio interessante, ele é bem largo, na verdade, mesmo sendo HO, essa largura dele aqui, projeta em toda a lateral. Isso vai implicar no quê? Em curvas muito fechadas, tanto os truques tão à frente aqui, ó, bem à frente, nas curvas muito fechadas, ele está arriscado a que alguma peça de central possa pegar alguns detalhamentos da sua maquete se a sua curva for muito fechada. Então isso pode acontecer, tá ok? Então esse detalhe é uma coisa interessante que isso tem que ser observado quando adquirir a sua composição desse vagão. Veja que os detalhes também são seguidos até nas pinturas que tem no vagão original, de detalhes em amarelo, minúsculos, no caso da miniatura aqui, de travas, né, amarelas, foram apresentadas aqui nesse vagão. Nós vamos ver aqui esse vagão na maquete, que eu tenho 2 exemplares, e vamos ver como ele se desloca na maquete. Então, como eu falei, é um lançamento da Fratesc 2024, muito bonito, muito bem feito, muito detalhado, e aqueles que curtem composições de trens modernos de carga vão gostar muito, e com certeza vão montar uma composição própria da Bracel. Vamos ver então ele rodando na maquete. Antes de rodarmos na maquete, vamos ver um pequeno detalhe aqui. Veja que por causa das dimensões do vagão, a passagem dele em curvas fechadas vai exigir bastante flexibilidade nesses engates, uma grande distância. Eu acredito que se você colocar o CADI número 5, que é pequeno, nesses vagões, você vai ter dificuldades para rodar ele em maquetes com curvas fechadas. Então, talvez você tenha que pegar um engate CADI mais longo para facilitar essa sua utilização.